Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei, eu o cumprirei. Ezequiel capítulo 17. Vem comigo que hoje a gente vai entender esse texto aqui. Graças a paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está trazendo o 15º episódio da série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel, capítulo 17. Querido, a gente está caminhando, a gente está andando, e você que pensou que a gente tinha parado, né? Não paramos não, continuamos aqui. Quem deseja o estudo, quem quer o estudo, estamos aqui para fazer o estudo, para estudar, para trazer a palavra de Deus para você. E quem deseja que a gente pare, né? Quem faz essa torcida aí para a gente parar, fica triste aí mais uma semana, porque a gente está aqui de volta. Amém, amado? Glória a Deus por isso. Então, olha só, vamos dar continuidade. Eu quero falar para os irmãos que o livro de Ezequiel é um livro complicado, é um livro difícil. Eu tenho feito o máximo de força para gravar um episódio por semana. Gostaria de gravar até 2, 3 episódios, mas tem me faltado um pouco de tempo. Tem me faltado tempo para fazer as devocionais que vocês estão acostumados a terem aí no canal. Tem me faltado um pouquinho de tempo, mas aos poucos a gente vai equilibrando as coisas. E como eu já disse, gravar Ezequiel não é fácil. É uma série de estudos, é uma série que traz uma profundidade bíblica um pouco maior. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, e creio que Deus merece o nosso melhor. E então a gente é bastante retalhado com isso. Eu estou aqui gravando, mas só Deus sabe como é que está o meu coração, as coisas que acontecem, os aborrecimentos, mas isso tudo faz parte da vida. A gente não pode parar a obra porque se aborreceu. Mas olha, se você é novo por aqui, calma, eu vou colocar um card. Ele vai aparecer provavelmente lá no cantinho esquerdo, porque agora a gente está fazendo as gravações em pé. Ele vai aparecer lá no cantinho esquerdo. Uma bolinha branca que vai aparecer lá e você vai poder clicar e você vai poder ter acesso a todos os 14 episódios que tem antes desse aqui, tá bom? E você vai abrir tua Bíblia em Ezequiel capítulo 17. Eu quero que você leia, eu preciso que você leia Ezequiel capítulo 17. Não dá para fazer estudos e confrontos sem que você leia, tá bom? Então, vai lá, abre tua Bíblia, pega tua Bíblia, porque aqui não vale a palavra do pastor Alex, não vale a minha palavra, não vale o que eu acho. É aquilo que Deus traz pra gente. A gente aqui estuda junto, a gente lê junto. Eu já li, já preparei aqui tudo, falta você ler. Então leia, porque a prioridade é a palavra de Deus. Não é o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho, nada disso. Se eu puder, se alguma virtude existe em poder te ajudar esclarecendo o texto, amém. Fora isso, a palavra de Deus, ela fala por si só. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela é suficiente. Amém, querido? Enquanto você está aí procurando, eu quero agradecer aqueles que me acompanham, aqueles que estão comigo aí, direto, aqueles que gostam de estudos, não levem em consideração o nome da série Estudos e Confrontos. Na verdade, Deus, através de um sonho, colocou no meu coração a ideia de fazer um estudo do livro de Ezequiel, e a gente está com essa empreitada. E a gente já está aí no capítulo 17. Olha que coisa boa. Devagarinho a gente vai. E você que me acompanha, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Ainda que você não comente, ainda que você não fale muita coisa, ainda que você, eu sei que
né, por causa desse nome, Estudos e Confrontos, e realmente quando a gente estuda e traz a verdade à tona, não há como essa verdade não nos confrontar. Eu sei que muita gente não curte, não compartilha, não comenta, talvez com medo da sua liderança, com medo, né, do que vão falar, mas eu, infelizmente, não estou aqui para fazer aquilo que agrada a vossa liderança, até porque a vossa liderança, como eu, precisa entender que as ovelhas são do Senhor. Precisamos voltar a ter um nível de liderança aceitável. Precisamos voltar a um nível de moralidade ministerial, um nível de moralidade na liderança que verdadeiramente seja digna do evangelho que a gente prega. Então, assim, mesmo que você não queira se comprometer, não fale, não comente, fazer o quê? Eu te agradeço do mesmo jeito. E quem puder, curte, compartilha, comenta, coloca aqui a tua dúvida. É um estudo, vai que você tem dúvida. E se você tem dúvida, eu estou aqui para te explicar, eu estou aqui para tentar esclarecer para você. Amém, querido? Então, se você já achou aí, vamos aqui. Ezequiel capítulo 17. O que acontece? Em Ezequiel capítulo 17, Deus está vindo de uma palavra, né? A gente viu que Deus, no capítulo 16, Deus tratou algumas questões com eles, né? Deus falou, explicou melhor sobre a questão da idolatria, das abominações, ele fala da traição. Deus ele vai explicar a traição. No capítulo 16 ele explica como se deu a traição, como se deu o adultério, como o seu povo tirou ele do lugar de honra de marido e pôs algo no lugar dele, e traindo ele. E no 17, Deus ele vai propor para aqueles exilados, através de Ezequiel, uma parábola, né? Ele já abre, se você for olhar direitinho, Ezequiel no versículo 1 vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor novamente, ou seja, de novo. Quando usa esse termo novamente, a gente tende a esperar que tenha sido perto, período próximo. Mas olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, no intervalo de um capítulo para o outro, tem 1 ano, 2 anos de intervalo. Cuidado, tá, amado? A gente às vezes lê a Bíblia sequencialmente e não está errado. Isso não altera nada. Eu só estou trazendo essa curiosidade para você, para que você verdadeiramente tenha esse conhecimento, tá bom? Então assim, ó, não altera nada. Se você quiser ler e achar que aquilo tudo aconteceu sequencialmente, um fato atrás do outro, conforme o capítulo vem trazendo, amém. O que importa é que a essência da mensagem esteja dentro do teu coração. Mas às vezes, querido, de um episódio de um capítulo para outro episódio de outro capítulo tem 1, 2, 3 anos de diferença. Tem partes da Bíblia que nós vamos ver anos de diferença, muitos anos de diferença, tá bom? Então a gente pensa que, conforme Ezequiel fala, a palavra veio a Ezequiel novamente, a gente tende a achar que foi um período curto. E aí Deus pede para Ezequiel apresentar um enigma em forma de parábola. Mas afinal, o que é a parábola? Amados, a parábola é uma narrativa alegórica, ou seja, ela é uma narração, uma história contada, né? Ela é uma história contada numa linha de tempo, por isso que ela é uma narrativa. Geralmente as narrações, elas identificam personagens, local, data, tempo, né? Data que eu quero dizer aqui é tempo. As narrativas, elas têm essas características, tá? Então, a parábola, ela é uma narrativa, uma história contada, narrada, né? Então você pode entender que é uma narração porque tem personagem, tem um acontecimento, algo está acontecendo na linha do tempo. Não é um fato expresso, discutido ou apresentado, não. É uma história contada. Alegórica. Geralmente as parábolas, elas são alegóricas. Ou seja, as parábolas, elas usam de alegorias, elas usam tipos, vamos dizer assim, exemplos, objetos, animais, fenômenos naturais que analogicamente, ou seja, comparadamente, eu faço comparações com a vida cotidiana. Eu tiro mensagens, conclusões para a minha vida cotidiana, para a minha vida moral, para o meu aprendizado, para a minha conduta prática. Eu tiro lições através de analogias, ou seja, comparações que eu faço com a história que foi narrada de um animal, de um fenômeno natural, de um personagem, um ser humano,
alguém que está sendo ali narrado, contado, eu posso observar essa história, pegar, mesmo que alegórica, pegar o que aconteceu nessa história e trazer para a minha vida através de comparações, tá bom? Isso é uma parábola. Se você não sabe direito o que é parábola e quer entender melhor, coloca aqui embaixo, coloca no comentário, que eu vou te explicar melhor o que é parábola, tá bom? Bom, e essa parábola, ela vai narrar, é uma parábola que vai narrar o episódio onde temos aí duas águias e uma videira. Duas águias e uma videira. Muito embora o texto vá falar de cedro, cuidado, tá, amado? Esse termo cedro, algumas vezes, ele está associado à árvore cedro, tá? Mas em alguns textos a gente vai encontrar esse cedro como um pedaço de um broto, um pedaço de um renovo, de uma muda, tá? Então pode ser que a gente aqui tenha, né, na tua leitura, você tenda a confundir, né? Cedro é videira, né? Por quê? Na verdade é uma videira, tá bom? Deus, ele sempre que utilizar o exemplo do seu povo, ele vai falar de videira. Falei isso nos episódios passados, volta aí que você vai ver, né? Deus, ele vai sempre comparar o povo dele com a videira. Em João 15, o próprio Jesus vai dizer que o relacionamento com ele se dá através de um relacionamento, através de uma ligação como que de uma videira. Ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos ligados a ele, para representar que nós só temos vida se nós estivermos ligados na videira. Nós só temos a seiva, que muitos teólogos dizem que é o próprio Espírito Santo circulando em nós, se movendo em nós, por causa da videira verdadeira, da videira que é Jesus, que está ligado a nós estamos ligados a Ele, tá bom? Eu gosto de dizer que Ele está ligado a nós, porque nós mesmos não podemos fazer nada, de nós mesmos não pode vir nada, tá bom, queridos? Às vezes a gente pensa que nós escolhemos estar na videira, às vezes nós achamos que nós é quem determinamos que nós estamos na videira. Não, querido, é o próprio Jesus. A videira é quem determina os seus ramos, de onde eles nascem, quando nascem e assim por diante, tá bom, querido? Então essa parábola vai trazer uma alegoria com duas águias e uma videira. Você vai ouvir aí a palavra cedro, você vai ler aí na tua Bíblia a palavra cedro, mas cuidado. Esse cedro pode indicar um renovo, um pedaço dessa videira, um pedaço mais tenro, um pedaço mais amadurecido dessa videira, dessa árvore. Para alguns teólogos, não. O cedro aí é para diferenciar as pontas, ou seja, os pedaços que foram tirados, tá bom, querido? Seja de uma forma ou seja de outra, você vai entender direitinho o que Deus quer falar nessa parábola, e é uma palavra boa para mim e para você. Amém, querido? Vamos lá, então. E aí no verso 2 e verso 3, ele pede para que ele apresente essa parábola para que aquelas pessoas, provavelmente para quem Ezequiel apresentou, que são sempre aqueles exilados que estão perto do rio Quebar, junto com ele, né, entendam o que Deus está querendo falar. Só que esta parábola, ela está direcionada lá para Jerusalém. Eles estão na Babilônia, não estão no palácio, volto a repetir, não estão com Daniel no palácio, são 3 grupos diferentes, tá? Pessoal do palácio, Daniel, tá junto com Nabucodonosor. Pessoal do rio Quebar, estão no território da Babilônia, porém não estão no palácio, são exilados, tá? Só que estão fora. E tem o pessoal que ficou lá em Jerusalém, que é o caso de Jeremias, tá bom, querido? E aí o que acontece? Deus no versículo 4 e no versículo 5 traz para Ezequiel as primeiras características dessa história. Ele diz que uma grande águia de uma plumagem muito comprida, ela vai chegar e vai tirar, ela vai pegar a parte do cedro, a ponta, e aí ele vai falar cedro, tá? A parte do cedro, a ponta, e arranca a ponta mais alta, e leva para a terra dos negociantes, leva para uma terra de mercadores. Então, olha, presta atenção, vem a primeira águia, ela vem na videira, pega a ponta dessa videira, aponta o broto, né, lá de cima, aponta o broto mais alto, né, e leva essa ponta, né, lá para a terra dos negociantes, para a terra dos mercadores. Vai vendo aí que tu vai entender. Vai vendo que o negócio é profético, o negócio é uma coisa muito linda que Deus está trazendo para Ezequiel. Ele pega uma semente e deixa na terra fértil. Eu estou já ajudando você na interpretação. Deixa na terra fértil, junto às águas. Isso é versículo 4, versículo 5. Quando chega no versículo 6, né? Ele dá características dessa videira. Ele fala que cresceu, mas não pegou altura, não pegou muita altura, mas se espalhou.
Ou seja, não cresceu para cima, mas se espalhou. Sabe, amado, já pegando aqui o gancho, às vezes nós queremos crescimento nas nossas vidas. Nós achamos que vamos ficar muito altos, porque crescimento, às vezes, na nossa concepção, fala de altura. E não. Às vezes Deus vai nos dar crescimento lateral. O crescimento lateral aponta para relacionamento. Se espalhar, espalhar-se, espalhar a palavra de Deus. Espalhar, porque às vezes muito alto, nós perdemos o contato com quem está ao nosso lado. Mas quando nós nos espalhamos, nós conseguimos manter esse contato. E aconteceu isso com essa videira. Essa videira, ela se espalhou, ela cresceu para o lado, ela cresceu espalhada. Os seus ramos estavam virados para essa águia, tá bom? É pena que aqui eu não sei o lado que eu vou aparecer, né? Deixa eu ver aqui, lado... tal. Então, provavelmente para esse lado. Eu tô te ajudando, tá? Vai para esse lado aqui. As raízes dessa videira cresceu para o lado. Amado, se eu errar, você me perdoa. Creio eu que esse lado aqui, ó, que eu vou olhar, que vai aparecer aí na gravação, seja o lado leste. Tomara, tá, amado? Se eu errar, eu vou botar uma tarjinha avisando que é pro outro lado. Mas aí é o lado leste, tá bom? Já tô ajudando aí. E aí diz que essa videira, ela cresceu as suas raízes para o lado, os ramos para o lado dessa águia, e as raízes foram para o lado dessa águia. Por quê? Porque diz que plantou perto das águas. Ou seja, aonde a águia plantou essa semente da videira, foi para ser sustentada, foi perto das águas para ter sustento. Por isso que as suas raízes vão para o lado das águas, para o lado da águia, para o ramo aponta para essa águia, ou seja, mostra uma dependência dessa águia, a primeira águia, tá bom? No verso 7 surge uma segunda águia. Uma águia um pouco menor. Se você vê, a águia é grande. O escritor sagrado vai falar que essa águia é grande. É uma águia de um tamanho bom. Mas aí já não fala tanto da plumagem. Não tem aquela plumagem colorida também. Tá bom? Não tem problema. Vamos continuar aqui. E diz que essa águia não pega nada da videira. Primeira observação, se você ler com bastante cuidado, você vai ver que essa segunda águia, que aparece a partir do verso 7, ela não pega nada da videira. Não pega nada da videira. Mas a tal da videira, que foi plantada perto das águas, começa a virar os seus ramos para o outro lado. Agora vou até apontar para baixo, amado. Vou apontar para baixo já para você identificar a questão aí, para te ajudar na interpretação. A videira começa a virar os seus ramos para essa outra águia e coloca as suas raízes também para voltar na direção dessa outra águia. Tá certo? A videira estava, no verso 8, o escritor sagrado vai falar que a videira estava em boa terra e junto às águas. Ou seja, apesar de todo o exílio babilônico, apesar de todo o juízo de Deus, de toda a sentença que estava sendo ali estabelecida por causa do pecado de Judá, essa semente dessa videira, que daqui a pouco você vai saber o que é, ela estava plantada junto às águas em terra fértil. Às vezes, amado, Deus nos chama para o conserto. Às vezes Deus nos chama para corrigir algumas coisas. Às vezes Deus nos chama para estabelecer os seus juízos. Não é para nos castigar. Já falei isso aqui uma vez, vou tornar a repetir. Mas sim para corrigir a nossa rota. Para corrigir as nossas vidas. Nos colocar de novo na direção correta. E às vezes nós não entendemos. E mesmo, guarde isso que eu vou falar para você agora, ainda que Deus te chame para conserto, para corrigir alguma coisa, Ele te manterá sustentado, perto das águas, junto à terra fértil. Amém, querido? Vamos continuar aqui, tá? Verso 9. Deus questiona, né? Se a primeira águia vai deixar que a videira volte suas raízes e seus ramos para a segunda águia. Deus faz o primeiro questionamento dele no verso 9. É como se Deus fizesse uma pergunta, amado, com um tom irônico. Será que vai prosperar? Será que a videira vai prosperar, virando seus ramos para a segunda águia, virando suas raízes, tornando suas raízes para a segunda águia? O que Deus estava querendo dizer é que essa segunda águia não tinha nada para oferecer.
A primeira águia, ao que tudo indica, e a gente vai confirmar daqui a pouco, era da vontade de Deus, era um plano de Deus. Mas essa segunda águia, não. E aí no verso 9 Deus faz essa pergunta, vai prosperar? É certo que não. E Deus fala no verso 9 que não vai precisar de muita gente para derrubar a videira. Porque a videira vai ser derrubada, amado. Porque está quebrando uma aliança. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. No verso 10, Deus vai falar do vento leste, que eu estou acreditando aqui na filmagem que venha desse lado, tá bom? Um vento leste, que quando vier o vento leste, né, a videira vai secar, amado. E deixa eu te falar, o vento leste, não sei se eu estou do lado certo, mas agora eu estou falando o ponto cardeal, o vento leste vem justamente do lado da Babilônia. O vento leste, para quem está em Jerusalém, o lado leste é o lado que aponta para o lado da Babilônia. Então esse vento leste, Deus já está dizendo de onde ele vem. Mas vamos continuar aqui, porque agora a gente está entrando na segunda parte do capítulo 17. Até o verso 10, Deus propõe a parábola. Do verso 11 para frente, Deus começa a explicar essa parábola. Mais ou menos até o verso 20, por aí. Ele vai explicar a parábola. Olha o cuidado de Deus, amado. Deus ele nunca vai trazer para nós uma lição através de uma parábola, através de uma comparação, sem que ele nos explique. Você já leu os evangelhos? Você já notou que toda vez que os discípulos, por um acaso, não entendiam a parábola, o que eles faziam? Eles chegavam para Jesus e perguntavam, mestre, o que tu quis dizer com aquela parábola? Eita, que ficou difícil agora essa frase, hein? Mas vamos que vamos. Mestre, nós não entendemos a parábola. O que o Senhor quis dizer com essa parábola? E aí Jesus pegava e explicava a parábola para eles. Deus faz a mesma coisa conosco. Se na tua vida, querido, algo está acontecendo e Deus está usando uma história, a história de alguém, uma comparação, uma palavra, uma mensagem que você recebeu na tua comunidade de fé, na casa onde você serve, na tua igreja, na tua denominação. Se por um acaso chegou uma direção e você ainda não entendeu, pergunte a Deus e Ele vai te explicar, Ele vai te falar, Ele vai dizer que momento é esse que você está passando. Sabe por quê, amados? Às vezes nós não entendemos os momentos, não sabemos discernir o tempo. E Deus está falando conosco. E Ele aqui, a partir do verso 11, vai começar a explicar, e Ele vai explicar isso para mim, para você. E aí Ele vem dizendo, no verso 11, verso 12, Ele inicia falando para Ezequiel, né, para questionar aos rebeldes, porque esse termo casa rebelde é um termo, eu já expliquei aqui, exclusivo do livro de Ezequiel. Foi uma forma que Deus achou de chamar aqueles que estavam no exílio, aquele povo daquele momento ali do juízo, casa rebelde. E aí Deus questiona se eles eram capazes de discernir, de entender o enigma e a parábola. E aí Deus inicia a explicação da parábola no verso 12. E a primeira águia é Nabucodonosor. E não preciso fazer apresentações formais, você já sabe que Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Nabucodonosor II. Nessa ocasião aqui, parece-me que ainda é o filho, que será o futuro Nabucodonosor II, tá certo? Ainda é o filho, o pai está doente, acamado, e ele já está tocando os negócios do reino, do império. E ele faz essa segunda deportação. É o filho de Nabucodonosor I que faz a segunda deportação, que é a deportação de Ezequiel. Daniel foi na primeira deportação, tá bom, amado? Eles estão na segunda deportação e Deus está falando, essa parábola está falando da terceira deportação, que vai acontecer alguns anos à frente, tá certo? Então essa primeira águia que vai lá e tira a ponta mais alta dessa videira e leva é a primeira deportação. A ponta da videira significa que é o melhor broto, o melhor ramo, a melhor muda. Por quê? Olha quem Nabucodonosor levou. Nabucodonosor levou Daniel. Nabucodonosor levou Joaquim. Nessa palavra especificamente, ele está falando do rei Joaquim, que era novinho. O rei Joaquim estava na pré-adolescência, era novinho.
E aí Nabucodonosor leva Joaquim e preserva Joaquim. E aí, nesse episódio, diz que a águia plantou, a primeira águia plantou uma semente em terra fértil. O que é isso, pastor? Zedequias. Nabucodonosor faz uma aliança com Zedequias, uma aliança que a Bíblia vai falar aí na sua leitura, que foi com aperto de mão. Nabucodonosor leva Joaquim para preservar Joaquim e deixa Zedequias no lugar de Joaquim reinando, colocando aí a ideia de um reino vassalo, ou seja, vocês vão continuar aqui, vocês vão continuar com a soberania de vocês vigiada, nós vamos estar lá da Babilônia, estamos levando os melhores para que vocês não se levantem contra nós vamos estar vigiando de lá. E aí Nabucodonosor coloca Zedequias para ficar no trono lá em Judá, lá em Jerusalém, e acha que Zedequias vai continuar fiel a Nabucodonosor. Acontece, querido, que aí eu quero abrir um parênteses aqui. Esse exílio, essa punição está vindo da parte do próprio Deus. É Deus quem levantou Nabucodonosor. Jeremias vai falar isso no seu livro, Isaías vai profetizar isso 100 anos antes. Então, amados, a gente precisa estar atento a isso, porque tudo que o povo de Israel, o povo de Judá mais especificamente, está passando nesse momento é um plano de Deus. Por isso que em Jeremias vai ter aquela palavra que a gente conhece tão bem. Jeremias capítulo 29. Pois eu bem sei o plano que tenho a respeito de vós, e não é plano de mal, é plano para bem. Sabe, querido, às vezes nós não entendemos quando Deus vem contra nós, com juízo, com conserto, nós não entendemos bem. Mas deixa eu te falar, Hebreus capítulo 12, Deus corrige a quem Ele ama, e aqueles a quem Ele não corrige são bastardos. Você é bastardo de Deus ou você é filho de Deus? Porque Deus ama quem Ele corrige e Ele corrige os seus filhos. Então nem sempre, amado, quando vem situações de aperto, situações as quais você sente que está sendo consertado literalmente, nem sempre é o diabo, é Satanás, é o inimigo. Às vezes é Deus consertando a nossa trajetória. E aí Deus continua. A semente que ele planta, a semente que a águia planta é Zedequias, falando que ele fez uma aliança. E coloca ali no verso 14, explica que essa aliança foi um estabelecimento do domínio vassalo da Babilônia sobre Judá, sobre Jerusalém. Essa forma política vassala que eu estou falando aqui é quando um império maior domina o menor. Esse império maior tira a tecnologia, tira as cabeças pensantes, leva para perto deles e deixa que o império menor, com uma certa autonomia, vigiada de lá. Era isso que Nabucodonosor queria quando deixou Zedequias. E aí Zedequias começa a se envolver com o Egito, que é a segunda águia. A segunda águia é o Egito. Zedequias começa a mandar mensageiros para o Egito, para que comece a trocar informações. Israel, Judá, né? Eu falo Israel, mas está errado, tá, amado? Judá, porque Israel já tinha sumido na poeira, tá? Que é o reino do norte. Judá, que é o reino do sul, começa a trocar informações, o que a gente chama hoje de benchmark, ou seja, trocar informações, mandar tecnologia deles, informações, né, conhecimentos deles e pegar. E o que Zedequias queria? Zedequias queria armamento bélico, cavalos, armas. Por quê? Porque provavelmente Nabucodonosor tinha levado essa tecnologia para a Babilônia. E aí ele começa a se envolver. Então essa segunda águia que chega, que não pega nada da videira, porque o Egito não pegou nada de Judá, mas Judá era quem queria pegar coisas do Egito, pegar material bélico, arma, apoio, juntar os exércitos para fazer uma rebelião contra Nabucodonosor, contra a Babilônia. E aí o que acontece? Deus questiona se esse plano vai prosperar. Se esse plano vai prosperar. Verso 15, Deus questiona, esse plano, por um acaso, de Zedequias, vai prosperar? E aí Deus, no verso 16, prediz a morte de Zedequias. E aí, se você quiser conferir a morte de Zedequias e entender, quando eu falo aqui que eles são contemporâneos, vai em Jeremias, capítulo 37. Jeremias, se você não puder
abrir agora, anota, Jeremias capítulo 37, verso de 6 a 10. Depois vai no mesmo capítulo 37 de Jeremias, versos 16 e 17. Depois leia Jeremias capítulo 39. Lê ele todo para você entender. Você vai aprender algo da parte de Jeremias, mas vai entender também algo da parte dessa história que está sendo contada. Ou seja, isso aqui que Ezequiel está falando na parábola aconteceu, essa ocorrência anos antes do episódio de Jeremias capítulo 37 e Jeremias capítulo 39. Tá bom, querido? Tá bom? Provavelmente aí uns 5 a 3 anos, vamos botar aí antes, tá legal? E aí Deus prediz que o Egito, no verso 17, não vai fazer nada quando ele vier as rampas se levantando contra Jerusalém, que foi a forma do terceiro exílio, quando Nabucodonosor invade Jerusalém por causa dessa traiçãozinha que Zedequias faz. Nabucodonosor fica chateado e invade Jerusalém e coloca rampas em cima. Por quê? Porque Jerusalém se trancou, Jerusalém ficou trancada. Lembra da história da panela lá do início do teatro de rua de Ezequiel? Pois é esse fechamento que Deus queria representar. E aí Nabucodonosor coloca rampas em cima dos muros para o exército da Babilônia subir os muros, ainda que os portões estivessem fechados. O exército da Babilônia ia subir por cima dos muros através de rampas. E aí o rei do Egito, que no caso era Ofra, nem tomou conhecimento, tá? Ele não ia se meter, comprar o barulho dos outros. E aí Deus afirma no verso 18 que Zedequias quebrou a aliança política que estava estabelecida. E sabe, amados, às vezes nós nos achamos poderosos o suficiente para quebrar alianças. E esquecemos que talvez essa aliança tenha sido firmada por Deus para o nosso livramento e escape. A aliança que Deus formou entre Zedequias e Nabucodonosor foi uma aliança que Deus providenciou. E aí você vai entender essa parte da parábola que diz que a semente foi plantada perto das águas e em terra fértil. Ou seja, era Deus preservando Jerusalém, era Deus preservando Zedequias. Cabia a Zedequias manter essa promessa, manter essa aliança. Mas o danadinho foi lá e quebrou, né, com essa traição. E aí provoca o terceiro exílio, né, de Judá, que é a invasão e destruição do templo de Salomão, para te localizar aí de tudo. Bom, quando chega no versículo 19 e 20, o texto agora começa a ser narrado em primeira pessoa. E aí a gente já está chegando na reta final, eu quero que você entenda que Deus aqui, ele confirma o que eu estou te falando, que essa aliança foi providenciada por ele. Porque o texto vira para a primeira pessoa. Ou seja, o próprio Deus, quando ele conta a parábola, Deus coloca como se fosse uma parábola onde ele está de fora. Ele fala da águia como terceira pessoa, ele fala da videira como terceira pessoa, ele fala da segunda águia como terceira pessoa. Ele fala na explicação que Zedequias quebrou essa aliança, mas agora Deus vai trazer para a primeira pessoa. Ele vai usar o eu, o meu, o minha, e se indicando que agora ele, o próprio Deus, era quem ia resolver a situação, porque Zedequias, quando quebrou a aliança com Nabucodonosor, quebrou a aliança com Deus, né? Ele vai falar assim, olha, tão certo como eu vivo, lá pega o verso 19 e o verso 20 aí, aberto, que você vai ver, tão certo como eu vivo. Ele vai dizer que Zedequias quebrou meu juramento, ele fala meu juramento. Ele completa, falando desse juramento, ele fala minha aliança. Ele fala, farei recair sobre a cabeça dele, de Zedequias, né? Olha, farei, eu, próprio Deus falando isso. Estenderei sobre ele a minha rede. Você vai ver que quando Zedequias ele é capturado, é com redes, tá, amado? Ele é capturado assim, ele tá todo encolhido, disfarçado, ele tenta fugir por um portãozinho escondido e a turma segura ele como que com redes, tá? Ficará preso nas minhas malhas. Aqui Deus está mostrando a tamanha soberania dele de conseguir prender um rei que está fugindo.
eu o levarei para a Babilônia. Amado, aí deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Você vai ler lá em Ezequiel, capítulo 39. Os filhos de Zedequias são mortos na presença dele. Ele é levado para a Babilônia, mas já com os olhos furados por Nabucodonosor. É braba, mano. Entrarei em juízo com ele, ou seja, o próprio Deus. Você está entendendo a primeira pessoa? Por causa da rebeldia que praticou contra mim. Ou seja, quando Zedequias foi procurar o Egito, ele pecou contra o Senhor. Então, cuidado, amado. Às vezes, nas circunstâncias da nossa vida, nós achamos que não é Deus, que é o diabo, e aí começamos a agir com a nossa própria natureza, com o nosso braço, com a nossa força. E aí, amados, nos pegamos agindo contra o próprio Deus, agindo em rebeldia contra Deus. Cuidado, amado. Cuidado, às vezes Deus está só consertando as coisas para você, te colocando novamente na rota. E aí no verso 22 começa uma parte linda, que foi a parte que eu li aqui no início desse estudo. Deus, ele inicia uma promessa futura. Deus, ele inicia uma promessa futura do já e ainda não. Essa promessa, ela vai recair, de certa forma, nos dias de Neemias, de Esdras, mas essa palavra em específico, que começa no versículo 22, Deus está falando de um tempo futuro, de um tempo messiânico, do tempo em que estaremos com Jesus. Ele diz que vai pegar a ponta mais alta dessa videira, pegará o renovo mais tenro e plantará no monte alto e sublime. Ele está falando de uma muda diferente, uma muda separada, uma muda especial. Esse rebento, esse tenro, esse renovo mais tenro, ele está falando de Jesus, que ele vai separando. Você vê que Israel começa com 12 tribos, as tribos do norte são pulverizadas, espalhadas, quando são exiladas, quando são capturadas pela Síria, eles são pulverizados, eles praticamente desaparecem enquanto reino. Fica Judá. Judá está nessa trama toda que a gente está aqui estudando no livro de Ezequiel. E aí o que acontece? Ele agora, depois de espalhar esse povo todo, depois desses 3 exílios, dessa última invasão que vai acontecer daqui a 3, 4 anos mais ou menos, e aí o que acontece? Sobra somente Judá, e é de Judá que virá o Salvador. Ele diz que vai plantar no monte alto e sublime. Você consegue encaixar isso com Apocalipse? Você consegue encaixar isso com Apocalipse? E ele dá as características dessa árvore frondosa que vai surgir lá. Ela diz que vai produzir ramos e dará muitos frutos. Vai produzir muitos ramos e dará muitos frutos. Agora a gente pode fazer uma comparação com João 15. Uma comparação lá meia boca, porque João 15 está falando dessa nossa vida de relacionamento com Jesus. E esse final da parábola está falando lá, quando Jesus vier com o seu reino, que vai parar sobre o monte, especificamente para algumas linhas escatológicas, o milênio, né? E diz que vai produzir muito fruto, e será uma árvore excelente, tanto fruto que os pássaros vão se aninhar, pássaros de todas as espécies vão se aninhar embaixo dessa árvore para se alimentar do fruto, porque o Messias, nessa vinda, ele trará alimento, ele trará solução, ele juntará povos de todas as raças, pessoas de todas as raças que virão para se alimentar dele, para ficar à sombra dele. E aí Deus vai falar que todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que derrubo a árvore alta e elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Que outras árvores é essa? Quando Deus fala que todas as árvores do campo são os outros reinos, são os governos que estarão de pé na época, são os reinos, os impérios, os reis, os presidentes, todos que estiverem ocupando um cargo de autoridade nessa época, saberão
que a árvore chamada Messias, a árvore da vida do Éden, que agora está lá no milênio, fazendo o papel dele de rei dos reis, senhor dos senhores, ele é quem trará o alimento verdadeiro. E eles saberão que Deus é poderoso para derrubar árvores altas que se elevam, que se exaltam. Lembra que eu comecei esse episódio falando do crescimento, que às vezes nós achamos que o crescimento para cima é que é o crescimento real, o crescimento verdadeiro, e não é? E ele levanta as árvores que não cresceram, ele vai cuidar das árvores que não cresceram. Ele seca a árvore que se gaba na sua própria clorofila, que é tão verdinha, ele vai secar. E ele vai reverdecer aquelas que estão ressequidas. E eu quero fechar esse episódio falando essa palavra para você. Muito embora ele feche essa parábola, essa conclusão de explicação, provendo essa palavra futura, uma palavra messiânica, eu quero dizer para você que Deus, ele levanta o humilhado e humilha o exaltado. Essa palavra é o já e o ainda não. Essa palavra serve para nós, no já, nos dias de hoje. Essa palavra diz para nós que por mais que a nossa árvore esteja ressequida, mirrada, sem crescimento, Deus vai fazê-la crescer. Deus vai nos colocar no lugar que nós nem merecemos. E aquelas árvores que se acham grandes, feras, as árvores que acham que são, que estão cheias de fruto, essas Deus vai abater. Você pode até achar que eu estou falando besteira, mas vamos lá, Lucas capítulo 14, verso 11. Eu gosto de trazer a palavra, você deve falar mal de mim pra caramba, mas eu trago a palavra. Então fale mal, mas lembre-se que você está falando da palavra. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo humilhado será exaltado. Ora, essa palavra está falando do quê? Tiago, capítulo 4, verso 6. Mas ele concede graça maior, pois isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Creia. Creia. Que se talvez você está passando por um momento difícil, um momento de transição, um momento onde você não está entendendo muita coisa, mas que você tem uma palavra, creia que o Senhor vai entrar com providência e a tua árvore vai florescer. Ela pode parecer estar seca, Deus vai reverdecer ela. Deus vai fazê-la florir, como ele fez com o cajado de Arão. Deus vai te mostrar que ele está contigo. Pode não parecer, mas está contigo. E aí, finalmente, Deus encerra esse texto dizendo: eu, o Senhor, falei e o farei. É a assinatura de Deus para dizer que essa promessa vai se cumprir. Que eu e você possamos aguardar essa esperança em Deus. Ainda que nós não estejamos aqui, nós sabemos que estaremos juntos com o Messias, reinando em vida. Amém, querido? Fica com Jesus e te aguardo no próximo episódio. Amém, querido?